Olá, graças e paz, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que você está ouvindo, vendo esse vídeo, mas desejo a você abundante graça de Deus operando sobre a tua vida. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo porque eu vi nessa manhã uma postagem num grupo do Facebook sobre oração em línguas, e ali a pessoa que postou, ela estava falando sobre vida no Espírito. E ela falou sobre aquele versículo lá de Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito, né? E aí, quando ela citou esse versículo, ela colocou assim, que ela já passou por momentos de muita oração em línguas, as práticas espirituais, né? Jejum, confissão da palavra, leitura, meditação na palavra, né? Oração em línguas, adoração. E ela colocou assim, que ela praticou isso tudo com o intuito de fazer o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, também. Ela colocou assim, portanto, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Então ela citou também esse texto aqui, e ela falou que ela tentou as tentações na vida dela, as dificuldades, né, que ela tinha em lidar com as fraquezas que sobrevinham sobre a vida dela. E ela entrou nessa prática de vida de oração em línguas, jejum, adoração, e ela falou que não viu o resultado que esperava, mas quando ela conheceu a graça, que a verdade em conhecer a graça trouxe liberdade na vida dela, e aí ela conseguiu viver uma vida mais tranquila. Aí eu fiquei assim, sabe, um pouco meio que preocupado com essa situação, porque assim, tem duas partes ali naquele versículo de Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui em Romanos está falando que nós não estamos em dívida para com a carne para vivermos sujeitos a ela, né? Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, então, o que eu entendo por isso? Que o Espírito Santo de Deus, Romanos 8 também, 26, 27, fala que ele intercede por nós em nossas fraquezas, quando nós temos as nossas fraquezas. Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede pelas nossas vidas, ele vai lá no ponto onde precisa ser tratado. Então, muitas pessoas não entendem que esse processo de oração em línguas, jejum, adoração, leitura, meditação na palavra, vai levar justamente para a verdade. Vai levar para a identidade que você tem em Cristo, para o posicionamento que você tem em Cristo, para que você tenha autoridade sobre a tua própria vida e sobre o ambiente em que você vive, para que justamente nós possamos vencer essas fraquezas que nós temos. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, nosso posicionamento, e a autoridade vem por conta disso, nós mudamos a nossa maneira de pensar em várias situações, em várias circunstâncias. A fé, ela é estabelecida dentro de nós. Então, quando a pessoa lá, ela mencionou isso, ela quis dizer assim, que ela fez todas essas práticas espirituais e que nada adiantou, mas quando ela conheceu a graça, a vida dela mudou. Então, assim, o que eu entendo? Que é justamente essas práticas espirituais que levou essa pessoa ao conhecimento da graça. Então, foi justamente esse ajuntamento de armas espirituais, lá em 2 Coríntios fala que nós então somos, ainda que sejamos humanos, as armas às quais nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, quando nós usamos a oração em língua, o jejum, a adoração, leitura, meditação na palavra, confissão na palavra, é justamente onde que o Espírito Santo tem munição para trabalhar em nossas vidas e revelar a graça, revelar a verdade, revelar justamente o que Cristo fez na cruz do Calvário.
Então, eu queria trazer um entendimento nesse versículo de Gálatas, porque ali fala assim, se vivermos pelo Espírito, eu tenho visto assim muitas vezes, vida no Espírito, vamos entrar na vida pelo Espírito. Não, quando você nasce de novo, você já está vivendo pelo Espírito. Quando você nasce em Cristo Jesus, a sua vida espiritual é ativada. Então você vive pelo Espírito. Mas muitos não se dão conta dessa vida por não ter entendimento espiritual e nem sabedoria espiritual acerca dessa vida pelo Espírito. O apóstolo Paulo, ele ora lá em Colossenses, ele fala que roga para que a igreja tenha sabedoria e discernimento espiritual. Então, nós precisamos entender que a vida pelo Espírito, ela é ativada em nós a partir do momento em que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Por isso que eu falei que tem duas partes do versículo. Se vivemos pelo Espírito, andemos. Andar é outra situação. Nós já vivemos pelo Espírito. Então ele está falando, se você vive pelo Espírito, então ande de acordo com a vida espiritual que você tem. Aí é que está o ponto. A nossa alma, a nossa mente, a nossa alma, que consiste em mente, emoções, vontades, ela precisa ser transformada para que nós venhamos andar de acordo com a vida que já está no Espírito, porque a palavra de Deus fala que o Espírito está pronto. Então, a nossa vida no Espírito é justamente a gente conseguir alinhar a nossa alma à vida no Espírito. E por isso que Paulo ele fala, se vivemos pelo Espírito, se você já é salvo de novo em Cristo Jesus, então se você vive, se você tem uma vida espiritual, alinhe a sua alma de acordo com essa vida espiritual. Para que você saiba, para que você tenha sabedoria, para que nós venhamos ter sabedoria e discernimento espiritual da palavra de Deus agindo em nós e transformando a nossa maneira de pensar. Não vos amoldeis aos pensamentos, às coisas desse mundo. Paulo ele fala sobre isso. Então nós precisamos transformar a nossa forma de pensar, nossa forma de raciocinar, segundo o que a palavra de Deus fala. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Isaías, Jeremias. Então, a gente precisa de entender que essas práticas espirituais, a adoração, a oração em línguas, o jejum, a confissão, todas essas práticas espirituais, ela vai levar a nossa vida a justamente a entrar nesse entendimento da graça, a entrar justamente nesse entendimento do que é viver e andar pelo Espírito. Então, quando você alinha com a verdade, quando você alinha a sua mente, a sua alma com a verdade, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é poderosa para separar espírito e alma. Então a palavra, quando você tem as práticas espirituais, jejum, adoração, oração em línguas, principalmente oração em línguas, a revelação ela vem no teu espírito, a palavra ela salta daqui desse papel e ela é vivificada pelo Espírito Santo no teu espírito. E aí o teu espírito, que a palavra ela corta, ela divide alma e espírito, o teu espírito vai ficar assim e vai entrar em confronto com os nossos pensamentos. E vai dizer, alma, eu sou a verdade. Não o que foi acondicionado a sua vida toda até hoje. Então, a palavra ela vai ganhar a alma. Eu acho que é 1 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Pedro 1,9, que fala que o fim da fé é a salvação da alma. Fim da ação da fé operando em nossas vidas é a salvação da alma. Então a palavra de Deus ela é revelada no nosso espírito, isso gera fé. E a fé, ela vem para justamente ganhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Porque a nossa vida ela consiste na alma. Nós vivemos, tudo o que nós vivemos, a alma é como se ela fosse um processador. Tudo que vem para nós é processado na alma e a alma ela expõe na nossa vida. Então nós somos seres espirituais, mas que temos uma alma que precisa ser ganha, precisa ser salva. Para que nós venhamos a ter a vida pelo Espírito e andar
pelo Espírito, andar pela palavra revelada, andar pela verdade revelada no nosso espírito. Então, por isso que a palavra fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, a palavra de Deus ela é revelada aqui no Espírito e ela vai ganhando a alma, vai transformando, vai transformando. E aí, quando você tem essas práticas espirituais, você conhece a graça de Deus, você conhece o amor do Pai e as acusações, as condenações, que fala em Romanos que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tudo isso perde o poder sobre as nossas vidas. E nós nos descobrimos quem somos em Cristo Jesus, santos, inculpáveis, né? Irrepreensíveis, Efésios capítulo 1, versículo 4. Fala que nós somos irrepreensíveis, santos, inculpáveis diante de Deus. E aí a nossa condição de entrar ou estar ou nos colocarmos diante de Deus em adoração, ela muda, porque a nossa identidade sendo revelada aqui dentro de nós, o nosso posicionamento que nós temos em Cristo Jesus, gera autoridade. Autoridade para que nós possamos entrar na presença de Deus com toda ousadia, sem medo de ser feliz. Então, essas práticas espirituais ela vai culminar justamente nesse entendimento da verdade em nossas vidas. E assim, e no momento lá, a pessoa que postou, ela colocou como se essas práticas espirituais não tivessem valor nenhum diante da verdade que ela que chegou ao coração dela da graça. Mas eu queria dizer para ela que a verdade que chegou no coração dela da graça foi justamente por causa dessas práticas espirituais que estavam sobre a vida dela, que ela estava operando nessas práticas espirituais. Justamente essas práticas espirituais que trouxe essa revelação ao coração dela. Então, as práticas espirituais, oração em línguas, jejum, adoração, confissão, leitura da palavra, isso tudo vai culminar em verdade da palavra de Deus sendo revelada pelo Espírito Santo em nosso espírito. E o nosso espírito, ele vai olhar para a nossa alma e vai falar assim, olha, você precisa disso aqui, isso aqui é a verdade, isso aqui é a verdade, isso aqui é a verdade. E a nossa alma ela vai entrar em alinhamento com a verdade, com a palavra, e as nossas emoções são tocadas, os nossos sentimentos são tocados, os nossos desejos são tocados, as nossas vontades são tocados pela palavra do Senhor. São tocados pela palavra do Senhor. Os nossos sentimentos, nós não temos como negar os nossos sentimentos, nós não temos como negar as nossas emoções. Ah, mas a vida pelo Espírito é pela fé, não é por emoções, não é por sentimento. Jesus não tinha sentimentos? Quando ele viu Lázaro ali naquela situação, que as irmãs chegaram ali, quem é que chorou? Quem se emocionou? Jesus. Mas Jesus ele tinha uma alma totalmente alinhada, porque ele sabia o que poderia acontecer, ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que já estava para acontecer. Mas ele teve sentimentos, ele chorou. Então nós não precisamos negar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Nós precisamos sim alinhar a palavra de Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, que é justamente a alma. A alma consiste em sentimentos, emoções e vontades. Então nós precisamos alinhar os nossos pensamentos à palavra de Deus. Porque eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus sabe os pensamentos que tem, está aqui na palavra. Então quando nós alinhamos, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Com autoridade, com sabedoria e discernimento espiritual. Orar em línguas, jejuar, adorar ao Senhor, ler a palavra, meditar na palavra, confessar a palavra, são práticas espirituais do Espírito Santo agindo em nossas vidas para liberar a verdade da palavra, porque lá em João 16:13 fala que ele vos guiará a toda verdade. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que atua em nós, ele nos guia a toda a verdade. Então quando nós nos entregamos a essas práticas espirituais, vai culminar no conhecimento da graça.
E quando você conhece a graça de Deus, você vai entender que já não há mais nenhuma condenação. Você vai entender que já não há mais condenações sobre a sua vida. Então você conhece a sua identidade. Então você conhece o seu posicionamento em Cristo Jesus. Então você conhece a sua autoridade. Autoridade na sua vida, autoridade contra o reino espiritual, autoridade no mundo natural, autoridade para adorar ao Senhor, autoridade para ministrar diante de Deus, diante da igreja, em culto, adoração, palavra. Você vai conhecer a tua autoridade, aquilo que Deus te deu, os dons que Deus deu para a tua vida, para que você seja funcional no corpo de Cristo. Porque lá em Efésios capítulo 4 fala que o corpo cresce de acordo com que cada um funcione. Então você funciona de uma forma e a igreja cresce, ela recebe. Então essas práticas espirituais vai culminar no conhecimento da verdade, da graça de Deus operando sobre as nossas vidas. Então as práticas espirituais, oração em língua, jejum, adoração, são super importantes em nossas vidas. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode ministrar e trazer revelação da palavra do Senhor sobre nós. Se não for o Espírito Santo de Deus, nós não temos conhecimento da verdade. Então, quando nós nos entregamos ao Espírito Santo de Deus, ele vai trazer isso. Só que lá no comentário, lá no texto, a pessoa, acho que ela não discerniu isso, que foi justamente isso que trouxe o entendimento da graça na vida dela. E aí ela colocou tudo isso de lado e, não, minha vida agora é graça, graça, graça. Mas a graça, sem isso aqui, precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde o Espírito Santo de Deus, ele é o Jesus Cristo, que vivia junto lá dos apóstolos, que agora ele habita dentro de nós, trazendo a verdade, revelando a verdade. Amém? Oração em línguas, jejum, adoração, confissão da palavra, leitura da palavra, adoração, são práticas espirituais, são armas espirituais que vai te levar para a graça, vai te levar para o conhecimento da verdade. E a cada dia que você vai conhecendo a verdade, você vai sendo conhecedor da tua identidade em Cristo Jesus. Identidade em Cristo Jesus. Você vai sendo conhecedor do teu posicionamento, muito importante. E quando você conhece a sua identidade, quando você conhece o seu posicionamento, a autoridade vem sobre a sua vida. E quando a autoridade vem para a sua vida, você rompe. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a autoridade vem na sua vida, quando você tem entendimento desse verdadeiro amor, quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, sua identidade, seu posicionamento, a autoridade vem porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, o verdadeiro amor, a palavra de Deus tomando a sua vida, tomando a minha vida, e a autoridade chegando e lançando fora todo medo, para que nós possamos romper, para que você possa romper. Amém? Glória a Deus, beijão no coração e até o próximo vídeo. Graça e paz.